Separação de poderes. Transcrição, episódio 5. Separação de poderes. O consultor do Senado nos explica o funcionamento do parlamento e nos traz exemplos para que a gente entenda, com base no que acontece no dia a dia, os princípios que estão na Constituição. Hoje nós vamos falar sobre os 3 poderes e o papel e o limite de cada um deles. Do princípio mais um princípio do processo legislativo. Vamos falar sobre a separação dos poderes. A gente tem 3 poderes. Até a Praça dos 3 Poderes é um lugar muito bonito em Brasília. E as pessoas sabem quais são esses poderes, mas às vezes não fica muito clara essa separação dos poderes, os limites e atribuições de cada um deles. Então vamos falar sobre os 3 poderes. O princípio da separação dos poderes é um princípio que afeta o direito constitucional geral, a ciência política em geral e aplicável ao processo legislativo, mais especificamente. Então quer dizer, conveniente que comece o princípio da separação de poderes ao direito constitucional, para depois a gente entrar na parte específica das consequências que ele tem no âmbito do processo legislativo. Esse princípio vem lá, foi popularizado na obra de Montesquieu, O Espírito das Leis, quando no capítulo 6 do livro 11, Montesquieu falava comentando sobre a Constituição da Inglaterra. Ele dizia que uma das grandes vantagens da Constituição inglesa era exatamente dividir as funções, dividir os poderes entre os vários entes do poder, entre os vários entes da Inglaterra. Então havia, por exemplo, uma divisão de prerrogativas e de poderes entre o monarca, a Câmara Alta, a Câmara Baixa, e essa ideia basicamente parte então da noção de que é preciso dividir para limitar. Quer dizer, essa é a máxima da separação de poderes. Dividir para limitar. Quer dizer, você divide poder para evitar o abuso e o arbítrio. Na contemporaneidade, à luz da Constituição brasileira atual, a gente fala que os 3 poderes são legislativo, executivo e o judiciário. Ao contrário do que muita gente pensa, esse princípio da independência e harmonia entre os poderes que está lá no artigo 2º da Constituição Federal, ele não significa em absoluto que não haja tensões entre os poderes, quer dizer, no artigo 2º da Constituição. Vamos dizer no popular que não haja briga entre os poderes, ao contrário. A disputa entre os poderes são características do sistema de divisão de poder. Você divide o poder exatamente para limitar o poder, exatamente para que um poder coloque um freio, coloque um limite à atuação do outro. Então, no caso brasileiro, você tem a necessidade que esses poderes atuem de forma harmônica, de forma, vamos dizer assim, com o mesmo objetivo para que o Estado, o poder público atue. Então, a gente pode dizer que a ação do poder público no Brasil, ela acontece quando há convergência de objetivos entre o poder executivo, que na esfera federal é exercido pelo presidente da República, com auxílio dos ministros de Estado, pelo poder legislativo, que na esfera federal é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe de Câmara e Senado, e também pelo Poder Judiciário, cujo órgão principal é o Supremo Tribunal Federal. E dentro desse esquema de separação de poderes, aí é que entra a importância mais direta desse princípio para o processo legislativo. Dentro desse esquema de separação de poderes, a tarefa de legislar, a tarefa de ditar as regras para a sociedade, majoritariamente, não unicamente, mas majoritariamente, prioritariamente colocado nas mãos do Poder Legislativo. O Poder Judiciário também legisla. Em alguma situação excepcional, sim. O Poder Executivo também legisla. Em algumas situações excepcionais também sim, mas a tarefa de legislar é ordinariamente atribuída ao Poder Legislativo. E é claro que isso daí vai influenciar decisivamente o nosso modo de fazer as leis, o nosso processo legislativo. Falar de exceções, que o Judiciário em algumas situações pode legislar, o Executivo também. Quais seriam essas exceções e como funciona? Assim eu imagino que
Estamos falando dos três poderes. Eles têm essa separação e um atuando para fiscalizar ou para julgar o outro. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essas seções, como é o processo, vamos dizer assim, o processo legislativo e judiciário. Como é que o judiciário legisla? Questão principal, quer dizer, já que é excepcionalmente possibilitando o judiciário legislar e o executivo legislar, a gente tem que saber exatamente quais são essas exceções, que bases excepcionais são essas. E o Poder Judiciário, ele legisla do ponto de vista material, do ponto de vista conteúdo. Ele não vai fazer uma lei propriamente dita, mas ele vai fazer um ato que tem força de lei, ou que tem conteúdo semelhante ao de uma lei, quer dizer, um ato geral e abstrato que se aplica à pessoa indeterminada e a situações genéricas. Por exemplo, quando o Poder Judiciário elabora seu regimento interno, cada tribunal no Brasil tem a prerrogativa de editar uma resolução instituindo seu regimento interno. As regras sobre como cada processo anda em cada tribunal, as regras específicas são dadas pelos próprios tribunais no seu regimento interno. Existe uma lei geral que é o Código do Processo Civil, votado pelo Congresso Nacional, mas é respeitada a lei processual. A Constituição diz lá no artigo 96, inciso 1º, que cada tribunal vai editar as regras específicas sobre a tramitação dos seus processos, ao editar o seu regimento interno. Quando o Judiciário está editando o seu regimento interno, ele está de maneira atípica, de maneira imprópria, mas constitucionalmente autorizado, ele está legislando. Também existem algumas situações em que, do ponto de vista material, o judiciário se aproxima de uma função de legislar. Por exemplo, quando ele decide um mandado de injunção, o mandado de injunção está lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Ele é uma ação por meio da qual alguém leva ao judiciário a reclamar que não está podendo exercer um direito fundamental, pelo fato de não haver regra que regulamenta aquele direito fundamental. Então você diz, olha, eu tenho um direito fundamental garantido na Constituição, mas eu estou sem conseguir exercer esse direito fundamental pela falta de uma lei, pela falta de uma regulamentação, pela falta de uma regra. E aí o judiciário, excepcionalmente, extraordinariamente, pode dar uma regra transitória, pode dizer, olha, nesse caso, enquanto não for feita ali pelo Congresso Nacional, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara Municipal, conforme se trata de uma lei federal, estadual ou municipal que está faltando, então, quando a lei não for feita, você, cidadão, vai poder exercer o seu direito com base na regra X. O judiciário, ele faz isso por meio de uma decisão judicial, de um acórdão, mas do ponto de vista material, do ponto de vista de conteúdo, ele também está se aproximando de uma função legislativa. Em 2016 foi sancionada a lei que normatizou o mandado de injunção. Eu separo aqui uma matéria em que o projeto deu origem à lei e foi aprovado no Congresso Nacional. Portanto, no próximo vídeo vamos estar continuando falando sobre o mandato de injunção.